Assista até o final o testemunho de um espírito de morte em uma maternidade. Você vai se emocionar. Aí deixa nos seus comentários o que você acha, se você acredita ou não. Tá bem? O meu filho, quando ele nasceu, ele teve alguns problemas. E ele ficou internado, foi para UTI, passou mais de 16 dias entubado intensivo. Ele, quando chegou na UTI, a médica disse que ele não ia passar de 24 horas. Teve uma série de situações que aconteceram. Porém, a gente passou quase 5 meses. Agora eu vou contar essa parte para o vídeo não ficar longo. Futuramente a gente faz outros vídeos, vai contando passo a passo o que aconteceu e a recuperação dele. Certo? Nessa semana que aconteceu essa situação nessa maternidade, algumas crianças estavam morrendo e de uma situação assim meio que desesperadora, porque os médicos não estavam entendendo, né? Porém, alguns relatos de mães e pais que estavam lá dizem que estava aparecendo uma mulher misteriosa durante a noite e que estava assustando todos. E em um dos relatos, um pai viu essa mulher misteriosa e ela sumiu da vista dele. E até então eu não sabia, né, dessa situação. Eu fui saber depois que aconteceu esse episódio que eu presenciei. Foi assim: eu dei o leite do meu filho às 3 horas da madrugada, porque ele tomava leite de 3 horas. Quando deu 3 horas, dei o leitinho dele pela sonda e coloquei ele para cochilar, né? E fui ao banheiro. Na volta, eu encostei num bebedouro que tinha no corredor. Eu tomei água, não tinha ninguém olhando para o lado para o outro. E eu sempre andava louvando o Senhor bem baixinho, porque não pode fazer barulho, né? É um hospital, maternidade. E eu louvando ao Senhor só comigo e tal. E eu tomei água e andei assim por volta de 1,5 m, 2 metros. Andei em direção à sala que meu filho estava. Aí eu sinto que tem alguém me acompanhando. Aí eu olho para trás. A mulher estava com o braço dela estendido em cima do bebedouro me olhando. Zangada, enfurecida. O olhar transtornado, o rosto furioso. Umas roupas meio esquisita. Aí eu fiquei olhando pra ela, disse, saiu só comigo: será se eu tava louvando o Senhor muito alto e essa mulher acabou se zangando comigo, acabou se aborrecendo e veio tomar satisfação que eu acordei ela? Eu disse: não, mas eu tava louvando no silencioso, só pra mim. Tá bom, aí eu continuei a andar. Quando eu continuo a andar, ela vem me acompanhando com o olhar transtornado. Aí eu disse: não, esse olhar aí é diferente, a gente conhece. Aí tá bom. E quando eu entro na sala, eu disse assim: não, eu vou entrar na sala porque eu não quero confusão, eu quero paz, meu filho tá aqui e eu não quero confusão com ninguém. Eu não conheço ninguém, a gente não sabe a intenção das pessoas. Tudo bem. Quando eu agilizo os meus passos para entrar na sala, que quando eu entro na sala, eu me arrepio todinho e dos pés à cabeça. Aí que caiu a ficha, que eu fui entender que situação era e quem estava por trás disso, sabe? E eu cheguei ali, comecei a orar por todas as crianças, pelo meu filho. Passei o resto da madrugada orando intensivo, buscando a Deus, pedindo proteção. E quando eu terminei ali orar de poucas palavras ali, no primeiro momento, aí eu voltei no corredor, não vi mais ninguém. Era poucas palavras mesmo que eu orei, só para repreender o mal, sabe? E eu preocupado com meu filho, que eu entendi o que era. Eu entendi o que era, preocupado com meu filho, fui orar por ele, fui orar por todas as crianças que ali estavam. E quando deu no outro dia, eu fui saber dos relatos, justamente daquilo que eu contei no
começo. E uma das enfermeiras contando essa situação lá durante a noite, que eu ficava mais era à noite com meu filho. Durante a noite aí eu contei pra ela, olha, pois eu vi essa mulher ontem. Se a mulher se acabou de medo, eu fui no corredor novamente para eu ver se ela ainda estava lá e ela não estava mais. E assim, Deus dá o livramento. Deus ele mostra para as pessoas, ele faz com que a gente entenda o processo. E apesar de nossas falhas, nossos erros e pecados, Deus ainda nos mostra e a gente é grato, né? Eu fui muito grato com Deus naquele período. Ainda mais que eu estava alinhado com Deus, né? Não é que a gente não esteja, mas você sabe quando está passando por um processo, você busca mais, se preocupa mais, né? Então isso significa que a gente não deve baixar a guarda, né? A gente tem que continuar buscando, porque Deus dá o livramento, entendeu? E deu esse livramento para nós nesse dia, naquela noite, naquela madrugada. Infelizmente muitas crianças partiram, né? Suas mães choravam, se lamentavam. E assim, mas depois daquele dia que nós começamos a clamar lá, orar, buscar Deus mesmo, cessou, né? Aquela matança naquele hospital e Deus deu vitória ali. Não que muitas crianças também depois, né? Uma ou duas no decorrer dos meses faleceram porque infelizmente, né? Acontece. E meu filho estava no mesmo processo, seguindo esse processo de morte. Mas Deus deu vitória para ele, Deus deu livramento. Muitos conhecem a história, muitos que são do bairro sabem o que aconteceu. Tem relatos aqui no TikTok, tem relatos no YouTube, tem relatos no Kawaii, nas minhas redes sociais que eu coloco os videozinhos do meu filho que aconteceu. E é emocionante porque a gente fica assim, sabe? Porque a própria Bíblia diz que as setas do diabo, as setas mesmo malignas, que vem para nos afligir, que vem para dizer que nós somos destruídos, derrotados, que vem para dizer que nós não valemos nada, que vem para dizer que nós somos falidos e não vai acontecer o milagre. Mas o milagre não provém de nós mesmos porque nós queremos, o milagre vem de Deus. O milagre ninguém se explica, acontece e pronto, acabou. Então continue crendo, não desista, não desfaleça. Às vezes nós desfalecemos, às vezes nós nos afastamos de Deus, às vezes mesmo dentro da casa do Senhor estamos entristecidos, amargurados, mesmo na casa do Senhor estamos afastados dele. Volte, vamos voltar a Deus, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar a ter fé, vamos voltar a orar, vamos voltar a louvar, porque isso é importante, não somente por palavras, como disse o pastor Hernani ontem na pregação dele, mas por prática. E isso ficou na minha mente, quero passar para todos, que Deus ele é bom e vamos voltar aos princípios, ao primeiro amor. Lembra da pandemia que todos oravam, clamavam, você ligava a televisão, tava lá o clamor, em bairro tal, em cidade tal, nos prédios, nas praças, todo mundo louvando a Deus, né? E Deus deu vitória para o povo brasileiro e para o mundo, porque clamamos a Deus. Aí esquecemos, passou a pandemia, ninguém está mais com medo, esquecemos. Vamos temer o Senhor, não porque temos medo de morrer, mas porque Ele é digno de honra e de glória. Fico com essa mensagem em nome de Jesus. Amém.